Continuando a análise e apresentação sobre as controvérsias, uma das controvérsias nos testes de verificação de gênero no atletismo. Então, os erros nos dados que eles encontraram foram de 3 categorias. Atletas duplicadas, ou seja, mais de um tempo para a mesma prova para uma mesma atleta. Então, é como se a atleta assim, correu na modalidade 400 metros e aí ela tem 2 resultados para esse mesmo evento, né? Ou tempo duplicado, tem ali o resultado dessa corrida, mas esse mesmo tempo repetido 2 vezes. E também tempos fantasmas, que são tipo assim, achou um tempo lá, mas não tem nenhuma atleta com aquele tempo nos registros, né? Não tem ninguém que correu com aquele resultado. Essas foram as 3 categorias de erros que eles encontraram. E aí eles, né, dimensionaram que esses erros foi mais ou menos entre 17% e 33% dos dados que compõem a pesquisa, entende? Essa pesquisa do Burman. E apesar, o Burman falou, ele mesmo falou, quando ele deu esses dados para eles, que tinha alguns erros. Ele sabia que tinha alguns erros e ele corrigiu, diz que excluiu 230 desses dados errados no artigo de 2018. Só que quando o Pilk e o pessoal ali analisaram, eles só acharam 220 dados excluídos. Então, eles questionam se realmente teve assim significativamente uma correção desses dados, né? A partir disso, então, aqui tem um quadro que eles, né, colocam ali os dados dos erros, etc., e os dados que eles encontraram. E aí o que eles concluem é que, com essa magnitude de erros nos dados duvidosos, os resultados também são duvidosos. Não pode ter essa conclusão com tanta certeza a partir de dados com tantos erros, né? Eles fizeram um procedimento de comparar a pesquisa de 2017 com a amostra retificada pelos autores, né, que fizeram essa revisão dos dados, e compararam a pesquisa de 2017 com as de 2018, para ver qual foi o tamanho do impacto desses 220 dados que o próprio autor, Stephen Burman, falou que retirou. Na verdade, 220 foram os dados que eles encontraram que foi retirados. O Burman falou 230, né? Então, eles tentaram mensurar essa diferença entre as duas pesquisas do próprio Stephen Burman. E as comparações indicaram que a magnitude dos erros não permitem que se conclua seguramente que a testosterona é a causadora desse efeito de diferença de desempenho. Porque a proporção do erro ela tem uma magnitude similar ao resultado encontrado da pesquisa. Então, não tem como tu ter essa certeza na conclusão. E isso é uma questão muito séria, porque essa pesquisa, aceitar essa pesquisa como evidência dessa questão vai implicar em questões éticas muito graves em pessoas que vão sofrer cirurgias corretivas, vão ter que usar uma medicação desnecessária para a sua vida, vão perder possibilidades de trabalho, né, de emprego, pensando que atletas são pessoas profissionais, que trabalham com isso, então isso afeta diretamente a carreira de um atleta, né, que vai depender disso para trabalhar ou não, né, pode atrasar a questão da carreira, porque se demorar para atingir aquele requisito, entende? Então, é uma questão muito séria para tu tomar essa conclusão a partir de uma pesquisa com tantas falhas. Aqui, esses foram os pontos que eles destacaram, né? Tem detalhes, assim, sobre os eventos em que a diferença muda, né? Tipo, em alguns eventos a diferença mudou de negativa para positiva, tipo, algumas tinha o desempenho, assim, quem tem testosterona mais alta tem desvantagem, e aí dependendo quando tu muda ali a análise com os dados, tu inverte, daqui a pouco tem mais vantagem quem tem mais testosterona, mas isso também é uma questão interessante, que nem sempre ter testosterona mais alta apareceu como uma vantagem, né, que já era uma premissa do Burman antes de fazer a pesquisa, né, como se já fosse uma certeza anterior que a testosterona alta era uma vantagem. E aí, às vezes, em algumas modalidades, apareceu como desvantagem. Inclusive, na corrida dos 100 metros, a vantagem das atletas que tinham a testosterona mais baixa, a dimensão dessa vantagem, que foi 5,4% numa pesquisa, 3,4% na outra, é maior do que qualquer das outras que
as pessoas com mais testosterona tiveram mais vantagem, entende? Então foi mais significativo uma modalidade em que a desvantagem da testosterona era maior. Isso não é colocado em questão para fazer regulamento, né? A única coisa que é analisada, colocada em questão, é tentar mostrar que as atletas intersexo têm vantagem. E isso é muito disputado, porque olha todas as falhas que tem nessa pesquisa, né? Aqui tem um quadro mostrando as comparações, né? Esse quadro aqui da esquerda, da minha esquerda pelo menos, tem as pesquisas de 17 a 2018, comparadas assim, como muda a magnitude. Alguns mudou a magnitude da vantagem ou desvantagem de acordo com a testosterona, e outras, inclusive, mudou de ter desvantagem para parecer uma vantagem. Aqui também uma vantagem para parecer desvantagem para parecer uma vantagem. E essas aqui foram as modalidades que foram afetadas pelo regulamento. Aqui também tinha uma vantagem, não pareceu uma vantagem. Então, isso mostra assim, a fragilidade da robustez dessa pesquisa para poder fazer um regulamento tão crítico. E aqui esses são os dados retificados por esses autores aqui, que mostram, por exemplo, aqui tu teria que tirar 2% aqui dessa barrinha aqui para baixo, entendeu? Então muda a magnitude dessa aqui. Essa aqui também, tira um pouquinho dessa aqui, entende? Isso aqui mostra a fragilidade dessa pesquisa para ter essas conclusões. E também aqui ele destaca que em 2019 já tinham mais de 40 citações no Google Scholar dessas pesquisas, e eles colocam essa gravidade de ter uma propagação de um estudo que tem falhas na sua metodologia, falha nos seus resultados, e o fato de que apareceu muito brevemente, mas apareceu na matéria do Fantástico, é mais uma evidência de como uma ciência que ainda não tem assim tanta robustez para ser afirmada como uma verdade, está sendo propagada. E isso afeta diretamente algumas pessoas que, né, como as mulheres intersexo atletas, que podem ser que não vão poder competir, que vão ter que fazer alterações no seu corpo, etc. Então, isso não é uma questão pequena, é uma questão muito grande. E aí, claro que tem outras questões de gênero e de sexo associadas, né, que faz parte de análises que eu faço na minha dissertação, em outros momentos, posso fazer outros vídeos, eu só vou mencionar brevemente, que é a patologização da intersexualidade, porque ao longo dessa narrativa a gente percebe que a intersexualidade é tida como uma doença, como algo que é uma falha, algo que essas mulheres precisam corrigir para poder exercer o seu direito de estar na categoria feminina. Então, existe uma pressuposição de que isso é uma doença, e aí a gente poderia pensar o que acontece com todas essas pressuposições se a gente fizer um modelo de realidade em que intersexualidade não é uma doença. O que muda? Esse é o tipo de questionamento que a gente tem que interpelar essa produção de conhecimento. Como que a gente faz para existir uma realidade em que a intersexualidade não é uma doença? Existe também a cisnormatividade na busca dessa associação entre hormonização e certeza de gênero, né? E aí tanto pessoas intersexo quanto pessoas trans acabam entrando nessa polêmica de dizer, não, mas qual é a categoria então que essa pessoa deve competir? Quais são os critérios fisiológicos para ser dessas categorias? O que acontece quando alguém não preenche exatamente esse critério? Como que faz para arrumar essa pessoa, né? Isso tem a ver com cisnormatividade. E tem essa prediscursividade na certeza da regra antes de ter dados científicos, que é algo que chama muita atenção. Porque se em 2011 essa regra foi implementada e em 2015 ela foi suspensa porque uma corte arbitral do esporte decidiu que não tinha evidência científica, então ela foi implementada por uma certeza anterior da imaginação do Stephen Berman, cientista, né, que era o responsável. Ele já achava que deveria ser correto pensar que as atletas que tinham testosterona maior tinham a vantagem de uma proporção da mesma de um homem. Isso era o que ele acreditava sem ter dados. E isso é aceito por todo mundo. Isso é muito grave, né? Que a gente não tem, assim,
uma capacidade reflexiva em geral, um senso comum sobre isso, para conseguir identificar onde que essa crença não funciona e onde que ela está prejudicando a vida de pessoas. E aí tu tem essa ciência duvidosa, com dados muito falhos, para comprovar essa certeza que já veio anterior a qualquer pesquisa. E aí tem questões políticas envolvendo isso e essas infrações éticas que também são apontadas nesse artigo sobre o fato de que o representante da Federação Internacional de Atletismo é o cara que produz o artigo para embasar a própria regra. Então é como se fosse, ele faz a mesma comparação, como se o representante da indústria do cigarro fizesse uma pesquisa para regular ou não questões sobre o cigarro na sociedade, entende? Então é óbvio que tem um conflito ético aí. E, né, isso é só um pouco dessa controvérsia científica envolvendo essa questão de atletas intersexo, atletas trans. Eu tenho esse canal no YouTube, que eu estou começando a divulgar coisas sobre o meu trabalho e esses aspectos da ciência. Tenho também o Instagram, se vocês puderem curtir, compartilhar e etc. E continuar essa discussão, que é muito importante.